Josias, em média, quantos milhões deixará de entrar no município de Araripina com a paralisação desse setor gesseiro que é tão importante nessa economia? Olha, Leandro, a princípio não vai ter a paralisação do setor gesseiro. O setor gesseiro precisa se adequar à legislação, não só a legislação trabalhista, como a legislação ambiental. O setor gesseiro, assim como outros setores, tem passado por fiscalização, não com a mesma frequência que deveria, em função da distância, em função da falta de fiscais existentes no Estado, né? Tanto no Estado de Pernambuco como no Brasil como um todo. Há escassez de auditores para fiscalizar somente o Ministério do Trabalho, como também a Secretaria da Fazenda, como também a questão ambiental. Então necessitaria de muito mais. Então o que está se buscando nesse entendimento, a gente já está construindo um entendimento com o Ministério do Trabalho e Emprego, no sentido de as empresas se adequarem. Em função desse distanciamento, como as fiscalizações não vêm acompanhando, né, até mesmo para forçar na educação, a gente agora está solicitando cada empresa individualmente, listando os equipamentos que na concepção da NR10, da NR12, da NR13, que equipamento precisa de se ajustar para garantir a proteção ao trabalhador. O foco da fiscalização é a segurança e saúde do trabalhador. E a empresa, pelas normas, é obrigada a garantir isso. Porque imagine um trabalhador acidentado, ele é ruim para a família do trabalhador, para o próprio trabalhador, para a empresa como um todo, e a responsabilidade é do empresário. Não só com o acidente, né, com a perda desse trabalhador. Então, a empresa hoje já está tendo a chance de comunicar no Ministério do Trabalho que já percebeu que há uma desconformidade do equipamento com relação à norma e está solicitando um prazo. Há uma perspectiva de que os auditores, né, os fiscais que estão aqui, concedam esse prazo. A empresa que não aproveitar dessa possível oportunidade que está sendo dada pela fiscalização, ela pode passar por uma fiscalização e a figura do fiscal, quando ele está fazendo uma fiscalização na empresa, quando ele vê que determinado equipamento está pondo em risco a saúde e a segurança do trabalhador, a possibilidade de acidente, ele tem que fazer a interdição do equipamento. Não há interdição de fábrica, não há interdição de empresas. Os fiscais que estão aqui não estão interditando empresas, estão interditando o equipamento que põe em risco ou tem um eminente risco à segurança, entendeu? Então precisa ser corrigido. Então logo o empresário corrija aquela falha do equipamento, ele tem a desinterdição daquele equipamento. Então é importante deixar claro, né, para a população, para o empresariado de uma forma geral. Tem que se verificar as normas. Se o empresário não tem sozinho como verificar, tem que contratar um especialista para dar esse apoio. Mais uma vez, não há risco de interdição generalizada nas empresas. Não está tendo interdição das empresas, está tendo interdição de alguns equipamentos que põem em risco. Se algum desses equipamentos for vital à empresa, realmente para a empresa. Por exemplo, um motor que aciona o forno. Esse motor está sem a devida proteção na corrente ou na correia, nas polias, né, nas partes móveis. Se ele tiver sem a proteção que põe em risco, ele está ferindo a NR12. Então ele tem que se adequar. E pode interditar um forno. Se interditar o forno, se a empresa só tiver aquele forno nessa condição, infelizmente está parando a fábrica, né? Porque não tem outro forno. Por exemplo, a atividade de carregamento, acima de 2 metros pela ANR, e é bom checar essa informação na ANR, você tem que estar a um risco de queda. Então, o risco de queda, você tem que estar com a pessoa amarrada. Imagine um carregador de caminhão que vai subir no caminhão carregado a 3 metros de altura, ele pode cair do caminhão e morrer, se acidentar, quebrar uma perna. Então, tem que ter mecanismos
para assegurar a integridade física desse trabalhador sobre o caminhão. Risco de choque, equipamento que não tem aterramento, entendeu? Equipamento que não tem a tomada, não tem um botão de emergência, que a parte móvel dele põe em risco a segurança, certamente esse equipamento pode ser interditado. A chance que a gente está tendo agora é de se antecipar, corrigir o mais rápido possível. Imagine se a empresa tiver algum equipamento interditado que seja vital para o funcionamento dela, ela só vai conseguir a desinterdição quando consertar o problema. Então ele tem que correr para um dia, 2 dias ter a solução. Então a gente agora tem que se mobilizar para, no curto espaço de tempo, cumprir a norma. Então é esse o chamamento que o sindicato está fazendo, a SOGESSO, juntamente no entendimento e no compromisso com o Ministério do Trabalho e Emprego. Qual o prazo que as empresas têm para entregar esse relatório, né, informando seus equipamentos que tenha essa necessidade da NR 10 e 12? Era até hoje de 8 horas. O próprio Ministério do Trabalho concedeu que a gente entregasse até às 10, que chegaram algumas empresas que não tiveram informação. Por isso que é importante, né, como a TV Nordeste está fazendo, divulgando, né, ajudando a gente a divulgar. E a gente conseguiu dilatar esse prazo até hoje às 3 horas da tarde, tanto em Ipubi, como em Oricuri, como em Trindade e aqui em Araripina, que nos seja entregue no sindicato, e o sindicato, de 16 horas, vai estar apresentando esse documento para análise do Ministério do Trabalho, quer dizer, o conjunto de empresas. Até agora, nós contabilizamos cerca de 74 empresas que já disseram quais eram os prazos que elas achavam que eram exequíveis, que eram possíveis dela cumprir para atender à exigência da norma. 74. No ambiente, no horizonte de calcinadores de cerca de 150, a gente está mais ou menos com 50% do volume de empresas. É pouco. Mas algumas empresas entendem que não vão, acham que estão confessando. E de certa forma, se eles estão lá confessando, colocando qual é a dificuldade e pedindo prazo, é possível que o Ministério do Trabalho e Emprego dê esse prazo. Agora, aquelas que não estão solicitando podem ser fiscalizadas, e aí o fiscal, constatando que há um risco no ambiente, no equipamento, ele pode interditar o equipamento, o ambiente. Por exemplo, interditaram um bebedouro de água. Por quê? Porque percebeu-se que o bebedouro de água não estava devidamente com a tomada ligada, que oferecia risco de choque a quem utilizava. Então ele interditou o bebedouro de água. Se a pessoa pegar, resolver o problema elétrico do bebedouro de água, desinterdita o bebedouro de água. Então é simples, entendeu, o processo. Na região, há uma demanda de prestação de serviço para vir atender todos esses problemas que a sua... Eu acho que agora sim. Antes não, porque não havia essa preocupação. Como estava muito distante, né, a fiscalização, de certa forma os empresários, a gente mesmo relaxou, né, sem acreditar que eles viriam chegar. Chegaram a fiscalização, mas lei, norma tem que ser cumprida por qualquer um, entendeu? E a gente agora está correndo atrás. O importante é que a gente já tivesse se precavido, tivesse na frente disso aí, para a fiscalização chegar e a gente estar o máximo possível bem. Ou que não pegasse aqueles equipamentos críticos, né, para a produção, que não viessem a ser interditados.